Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 6 de novembro de 2022, 22º domingo após Pentecostes. Como sabem, hoje é domingo, então senhas estão ampliadas, por ser domingo, tem os textos do culto ou da missa. Então, para dar tempo de refletir um pouquinho, eu só leio o versículo bíblico, que é o versículo para o culto, para a missa, o versículo para o domingo, para o dia de hoje, e o versículo também lema da semana, na semana que começa no domingo, a semana tipo semana judaica. É o título para hoje, então, a promessa no Deus que vem é a promessa no Deus que liberta. Esse Deus que liberta os escravos do Egito, que liberta os oprimidos, que restabelece, que refaz a vida, que reconcilia. A promessa no Deus que vem, isso é o messianismo, né? Não só o messianismo, mas também messianismo no cristianismo, é basicamente o messianismo, mas não só, ele vem também em adiantamentos, sinais. A promessa no Deus que vem é a promessa no Deus que liberta. Esse é o título para essa reflexão das senhas diárias, para essa leitura do versículo do culto, do versículo da missa e do texto da pregação, que são as duas leituras que eu faço no domingo, né? Já pensando em gravar, angustiado, com temor e tremor, mas muita vontade de gravar o meu vídeo de reflexão mais ampla, teológica, filosófica, que é sobre messianismo e entre parênteses, impotência material. É um capítulo muito delicado esse do messianismo, né? O Deus que vem, porque pode dar muito, pode assim levar a uma esquizofrenia, uma espécie de loucura religiosa, né? E uma paralisia religiosa, paralisia das emoções, paralisia da razão, ou pode também potencializar uma força utópica de esperança que não se entrega, que não se conforma com a realidade. Qual dos dois será que faz? Isso eu vou tentar refletir no então, que é o vídeo de reflexão filosófica, teológica. Mas para essa leitura das senhas, para esta reflexão das senhas, o título é A Promessa do Deus que Vem, é a promessa no Deus que liberta. Exatamente, é a promessa no Deus que liberta, para não ser num Deus enganador, que nos leve a nos conformar com a realidade. É a briga que está no texto da pregação que eu vou ler. Então vamos lá. O versículo para este domingo está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 42. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem o dia em que vai chegar o Senhor. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem o dia em que vai chegar o Senhor.
Porque a vinda do reino de Deus, a vinda do reino de Deus, é assim, salvação para os que são oprimidos, para os pobres, para os que têm fome e sede de justiça, mas é julgamento para os ricos, para os que oprimem. Quando eu digo ricos, não é só porque eles têm dinheiro, é porque é rico que oprime, rico que explora. Para os injustos, para os sistemas injustos, para os governos injustos, para a parte injusta deste mundo, para o pecado, digamos assim. No livro do Apocalipse não é assim. Deus vai acabar com a besta quadrada da opressão, da exploração, da ganância. É julgamento também. Então, o versículo é: fiquem vigiando, ou vocês não sabem o dia em que vem o Senhor. Que vai ter julgamento também. Vai ter libertação e julgamento. É religião messiânica. O cristianismo é uma religião messiânica. Que às vezes que já foi tentado tirar o messianismo da fé cristã. Muitas igrejas de classe média, principalmente, tentam tirar o messianismo meio fora, assim, né? Porque é realmente perigoso, né? Cria uma religiosidade meio maluca, assim. Tem gente que acha que vai vir do céu, assim. Leem um Apocalipse literalmente, como se viesse descendo do céu, e daí vai vir um monstro com 10 cabeças e 7 chifres, e asas de dragão, cabeça de leão. Isso é linguagem apocalíptica, né? A verdade é que é assim. É o reino da justiça, da paz e da alegria. É isso. Novo céu e nova terra, onde habita a paz, onde habita a justiça e onde habita a alegria. E não haverá mais pecado, exploração, guerra, violência, tirania. Muito bem. Esse primeiro versículo fala disso, então. Essa fé messiânica do Senhor que vem para libertar e para julgar também. E o texto da pregação é no livro de Jó. Jó, eu já li algumas vezes. Jó era um cara que sofria muito. Lá no Antigo Testamento ele passou por uma experiência de muito sofrimento, né? Então a família, os amigos tentavam consolar ele. Quando ele estava bem doente, pobre, e a família tinha virado um caos, tinha se dividido. Aí tentavam consolar ele. E ele ouvia os amigos dele, as pessoas que iam lá consolar ele, que eram da mesma fé judaica, desse mesmo Deus, Javé. E ele dizia: olha, eu entendo e agradeço muito o que vocês estão fazendo. Eu acredito nesse mesmo Deus de vocês. Eu acredito nessas mesmas coisas que vocês me dizem sobre Javé, tentando me dar esperança, tentando me consolar. Só eu não acredito da mesma forma. Vocês querem que eu me conforme, que eu me sujeite a essa realidade, que eu aceite a realidade.
O Jó dizia, só que eu não aceito. Eu vou continuar brigando. Eu não aceito essa realidade assim. Bom, ele não se conformava que ele era impotente materialmente. Ele até sabia que ele era impotente, assim, mas ele não se conformava com isso. Ele não aceitava isso. Então tá, tudo bem. E não é esse pecado que a gente comete com os outros, como os amigos de Jó cometiam com ele. Como é que a gente vai numa vila dizer, tem que aceitar, tu que é pobre ganha um salário de merreca, vive uma vida de má qualidade. Tem que aceitar. Deus quer assim. O jovem tem, o pobre lá da vila tem que nos dizer o seguinte, ou outra pessoa doente mesmo. Muitas vezes, às vezes a gente está falando com um paraplégico, por exemplo, tem que aceitar. Aí o pobre paraplégico tem que dizer, olha, eu acredito nesse Deus também, só que eu não aceito. Eu não vou ficar aqui parado dizendo, está tudo bem então. Não, eu vou lutar pelos meus direitos. Eu vou lutar por uma vida digna. E é isso. Então vou ler Jó, capítulo 19, versículos 23 a 27. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca vão saciar-se da minha carne. Ele está dizendo, pô, vocês estão me comendo vivo a alma. Parem de vir me consolar. Querer que eu me conforme com a realidade. Eu não vou me conformar. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas em ferro no chumbo ou gravadas para sempre numa rocha. Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, eu verei com os meus próprios olhos. Eu acredito nesse Deus, mas não fique me dizendo para me conformar. Leiam o Jó ali, leiam o livro, vocês vão entender o que ele está dizendo. Eu não vou me conformar, eu vou continuar brigando. Um bom dia.